Vamos lá, minha gente. Vamos corrigir o exercício aí, tá? Pra ver se melhora as dúvidas de vocês. Tá certo? Então, vamos lá. O primeiro exercício era para montar uma tabela com os dados que estavam ali, né? Então, quais são os dados que tinha? Primeiro, os nomes dos jogadores. Depois, os gols. Depois, a assistência. E depois a falta, tá certo? Era o que o texto tinha. Bom, nome. Começar pelo Ângelo. Quantos gols o Ângelo tinha? 5 gols. Quantas assistências? 10 assistências. Quantas faltas? 2 faltas. Beleza. Agora o Erivelto. O Erivelto tinha 12 gols, 8 assistências e 5 faltas. O Vandré. Tinha 10 gols, 18 assistências e 0 falta. E por último, o Jonas. 6 gols, 20 assistências e 7 faltas. Era só isso que tinha que fazer nesse trabalho. Vamos pro próximo. Aí a gente tinha essa matriz aqui, que a gente queria saber se ela é simétrica. Para ela ser simétrica, quando a gente faz a transposta, tem que ser igual, né? Então vamos lá. A transposta dessa matriz é só trocar as linhas pelas colunas. Então fica 1, 2 e 3. Depois, menos 1, 4 e 5. Depois, 2, 3 e 6. Então, a matriz A é igual ou diferente à matriz dela, transposta dela? Ela é diferente. Então, se ela é diferente, ela não é simétrica, certo? Então, não é simétrica. Olha lá. Primeira linha 1, 2, 3. A da transposta é 1, menos 1 e 2. Daí você já sabe que elas não são simétricas. Tá certo? Vamos passar para 3 então. Aí ele tá pedindo, ele dá essa matriz 3 por 3. Tá pedindo que a gente faça a transposta e mude o sinal dos elementos da transposta, tá certo? Então primeiro eu vou fazer a transposta sem sinal, depois a gente vê qual é o sinal que a gente vai usar, tá certo? Então, olha lá. A primeira linha vinha da primeira coluna. 2, 1 terço e 3. Depois fica 1 meio, 4 e 5. Aí, por último, fica 2, 0 e 6. Agora, vamos ver os sinais. Ó, a primeira, que é o 2, não tá mais? Então, se a gente vai botar um sinal de menos, o mais vai se transformar em menos. Então, vai ficar menos 2. A segunda, que é 1 terço, né? 1 terço não é um número positivo? Quando eu multiplico por menos 1, no caso aqui, né? Tem um menos na frente, ele vira um número negativo. Assim como o menos 3. Agora, o menos 3 era um número negativo. Como eu vou ter um menos na frente do menos 3, vai virar mais 3.
Agora vamos lá. 1/2 aqui, ó, 1/2 é o número negativo. Um número negativo com um número negativo, na multiplicação vai ficar um número positivo. Menos com menos vai dar mais. O 4 é o número positivo, mas se eu tenho que botar um menos na frente, então menos com mais dá menos. Aí agora a gente vai ter o quê? O menos 5, que vai transformar o quê? Menos com menos vai dar mais. E por último, essa última linha que virou coluna, o menos 2 vira mais 2, o 0 é neutro, não tem sinal, e o 6, que era positivo, fica negativo. Essa é a resposta da 3. A gente pode transformar essa matriz, a gente pode dizer que essa matriz A é uma matriz nula? Não, né? Para ser uma matriz nula de 3 por 3, só pode ter o quê? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Que não é o caso da matriz A, tá certo?